Mas naquele momento ali, Deus fala através de Moisés e instrui o povo a matar um cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais das portas. E então, quando o anjo da morte passasse por sobre o Egito e visse o sangue, aquela casa estaria protegida. E estaria protegida por causa do sangue do cordeiro derramado. Muito tempo depois, o próprio João Batista, ao ver Jesus, fala assim, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apresentando que aquele cordeiro que foi ensinado na Páscoa lá no Egito, que era uma sombra, um símbolo daquele que de fato haveria de vir. E aí então Cristo é esse. Cristo é o Cordeiro Pascal completo. É através do sangue de Cristo. Agora não mais no umbral da porta, mas na cruz, que paga os nossos pecados e que compra para nós a redenção, o acesso ao céu. O texto que nós lemos fala do futuro, do céu, num local onde teremos comunhão plena com Deus. E essa comunhão plena com Deus é conquistada através do sangue do Cordeiro derramado. A cantata de hoje fala sobre isso. Fala sobre como o Cordeiro lá da Páscoa. E a gente vai cantar isso caminhando passo a passo. Da Páscoa, o momento de sofrimento de Cristo, o momento da crucificação de Cristo, da sua morte, ressurreição e o trono, aonde ele está sentado e reina para todos sempre. Feche os olhos, vou chamar os coristas para subir enquanto a gente faz uma oração. Pai, nós nos colocamos na Tua presença e rogamos ao Senhor que derrame a Tua graça nessa noite. Que o Teu Espírito Santo atue em cada um de nós nessa noite. Que o Senhor de fato abra o nosso entendimento. Que nós possamos compreender as palavras aqui cantadas. Que essas palavras possam frutificar nos nossos corações. Nós rogamos ao Senhor que nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Antes da cruz, antes do túmulo vazio, antes do Cordeiro ser visto no trono, houve uma noite em que Deus visitou a história não como espectador, mas como juiz. A Páscoa não começa com alegria, ela começa com santidade. Com a verdade de que o pecado gera morte e de que nenhum povo, por mais escolhido que seja, escapa do juízo por merecimento. Naquela noite, no Egito, a diferença entre vida e morte não estava na força do braço, nem na herança de Abraão, nem na coragem dos primogênitos. A diferença estava em algo simples e profundamente escandaloso: sangue nas portas. Não foi o povo que Deus viu, foi o sangue. Agora, ouçamos a palavra do Senhor, como ela foi escrita e como ela ainda fala. Êxodo capítulo 12, versículo 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito,
Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Naquela noite, Deus não prometeu remover o juízo. Ele prometeu passar por cima onde houvesse um substituto. O cordeiro morreu para que o primogênito vivesse, e ali, sem que eles soubessem, Deus estava escrevendo a gramática da redenção. Vida por vida, sangue por sangue, um inocente no lugar do culpado. A Páscoa nasce aqui, não no templo, não no trono, mas na porta de uma casa comum, marcada com sangue, onde Deus declarou: quando vir o sangue, passarei por ti. E é essa história, esse princípio eterno, que agora começamos a cantar. Caiu sobre o Egito em silêncio, o medo pesava no ar. Dentro das casas um povo pequeno esperava o juízo passar. Um cordeiro foi morto, o sangue escorreu, a madeira a vida brilhou. Não era a força, nem o merecimento, foi o sangue que Deus olhou. Quando eu vir o sangue, passarei por ti. A morte não entra onde eu já cobri. O preço foi pago, a ira cessou. O sangue do Cordeiro te libertou. Do lado de fora um anjo caminha, o grito do Egito ecoou. Mas onde há sangue, há paz e descanso, a vida onde o medo parou. O juízo passou, a promessa ficou, o povo seguiu pra adorar. O sangue nas portas abriu o caminho, e o mar começou a se abrir. Quando eu vir o sangue, passarei por ti. A morte não entra onde eu já cobri. O preço foi pago, a ira cessou. O sangue do Cordeiro te libertou. Séculos depois, na cruz do Calvário, outro Cordeiro sangrou por mim. Não sobre portas, mas sobre o madeiro. O sangue eterno marcou o fim. Agora eu vivo coberto de graça, selado na aliança do amor. O que Deus vê
forte do que eu sinto. O sangue de Cristo me libertou. Quando eu vir o sangue, passarei por ti. A morte não entra onde eu já cobri. O Cordeiro venceu, a noite passou. A cruz é a porta que Deus selou. E quando a meia-noite vier me assustar, lembrarei, a porta já está a brilhar. O sangue fala mais alto ali. Quando eu vir o sangue, passarei por ti. O sangue nas portas não foi o fim da história, foi apenas o começo. Naquela noite, Deus não apenas poupou um povo, Ele o tomou para si. A Páscoa não era só sobre escapar da morte, mas sobre quem eles seriam depois dela. O sangue abriu as portas, mas também quebrou correntes. O juízo passou e a escravidão começou a ruir. Aquele povo não saiu do Egito como fugitivo, mas como resgatado. Não como sobrevivente, mas como propriedade do Senhor. Agora, ouçamos a palavra que nos ensina o verdadeiro significado da redenção. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Redenção não é apenas sair do Egito, é pertencer a Deus. E aquilo que começou naquela noite não terminou no deserto, nem no tabernáculo, nem no templo. Séculos depois, a Escritura revela que a Páscoa apontava para algo maior, mais profundo, mais eterno. Não mais um cordeiro por família, mas um cordeiro por todas as nações. Ouçamos agora o testemunho do céu sobre o verdadeiro Redentor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. E entoavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O sangue que marcou portas no Egito, agora marca corações em toda a terra. O Deus que libertou escravos é o mesmo que forma um povo eterno. Ele não nos salvou para vagar, mas para adorar. Não nos livrou apenas do juízo, mas nos deu um lugar diante do trono. Por isso, a igreja não apenas lembra, ela canta, porque agora sabemos: Redentor és tu. Me encontraste escravo
em terra estrangeira, vendida ao pecado, sem alma inteira. Correntes nos pulsos, vergonha no olhar, sem nome, sem força, sem como voltar. Mas ouvistes meu choro no chão do Egito, e desceste com braço forte e infinito. Não por prata, não por ouro te moveste, mas com o sangue, teu sangue me remiste. Redentor és tu, o cordeiro que se entregou, pagaste o preço que a justiça exigiu e o Pai aceitou. Redentor és tu, tomaste a minha dor, e com amor eterno me trouxeste para o teu favor. O livro foi aberto no céu em silêncio. Ninguém era digno, mas teu nome foi dito. Te levantaste com marcas nas mãos, e os anjos cantaram novas canções. Compraste um povo de tribo e nação, uniste os remidos com nova canção. Tu és o pastor, o rei e o leão, e o teu trono é fundado na redenção. Redentor és tu, o cordeiro que se entregou, pagaste o preço que a justiça exigiu e o Pai aceitou. Redentor és tu, tomaste a minha dor, e com amor eterno me trouxeste para o teu favor. Teu sangue fala mais alto que minha Falha, teu nome é vida, tua cruz é muralha. O acusador perdeu a sua voz, O juízo caiu, mas caiu sobre nós não. sobre ti que me tomaste o lugar, me deste perdão e um lar pra voltar. E se hoje te sirvo, se posso cantar, é porque tu vieste me resgatar. Redentor és tu, o cordeiro que se entregou, pagaste o preço que a justiça exigiu e o Pai aceitou. Redentor és tu, Tomaste a minha dor, e com amor eterno me trouxeste para o teu favor. Redentor és tu, Meu refúgio e salvação, foste ferido pra curar meu coração. És o Deus que me viu no abismo e desceu, me tomou nos braços e não me esqueceu. A redenção foi anunciada no céu, mas ainda precisava ser cumprida na terra. O cântico dos anjos celebra o fim, mas a história ainda caminha pelo vale. Antes que o sangue fosse derramado em público, o coração do Filho foi provado em segredo. A Escritura nos conduz agora, não ao trono, nem à cruz, mas a um lugar de oração. Ali, onde ninguém aplaude, onde não há multidão, onde a obediência é pesada e o amor precisa decidir. A salvação do mundo não foi fruto de impulso, nem de resignação cega, mas de uma vontade plenamente rendida. Ouçamos com reverência o momento em que o Filho submete o seu querer à vontade eterna do Pai. Lucas capítulo 22, do versículo 41 ao 44. E apartando-se dele cerca de um tiro de pedra, ajoelhou-se e orava dizendo: Pai,
se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui, o céu se inclina em silêncio. Aqui o amor não é proclamado, é escolhido. Nada foi imposto ao filho, nada lhe foi arrancado. Ele permanece onde poderia fugir e aceita o caminho que poderia recusar. Neste lugar escondido, a cruz já está decidida. Agora, escutemos o peso santo dessa obediência, que sustentará toda a redenção. A noite desce sobre o jardim, o peso começa a esmagar. Os céus parecem em silêncio e o coração começa a orar. Os passos dormem e o mundo não vê o filho sozinho em dor. O cálice treme em suas mãos, é justiça misturada com amor. Se for possível, afasta de mim esse peso, essa dor, esse fim. Mas não seja o que eu quero, Pai, seja a tua vontade em mim. O segundo Adão se ajoelha onde o primeiro quis reinar. A obediência sangra em silêncio, mas escolhe confiar. O medo grita, a carne recua, o suor cai como sangue no chão, mas o amor decide permanecer para resgatar cada nação. Se for possível, afasta de mim esse peso, essa dor, esse fim. Mas não seja o que eu quero, Pai, seja a tua vontade em mim. Anjos assistem em reverência, o céu prende a respiração. Aqui se decide a cruz, antes do prego, antes da mão. O cálice não foi retirado, mas a força veio do Pai.
e o Filho se levanta em paz para beber até o final. Seja feita a tua vontade, mesmo que custe a minha vida. O amor já venceu no jardim, antes da cruz ser erguida. A decisão foi tomada no jardim, a obediência foi selada em oração. Agora, o caminho segue adiante. O filho se levanta do chão, não aliviado, mas resoluto, não fortalecido pela fuga, mas pela entrega. O silêncio do Getsêmani cede lugar ao barulho do mundo. Tochas, acusações, mãos que prendem aquele que sustenta todas as coisas. A Escritura nos conduz agora ao centro da história, onde a justiça de Deus e o pecado dos homens se encontram, não por acidente, não por engano, mas conforme o eterno conselho de Deus. Ouçamos a palavra que nos leva ao lugar onde o amor não apenas decide, ele sofre. Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aqui, o amor assume o peso do juízo. Aqui, o inocente ocupa o lugar do culpado. Aqui, o céu não impede a dor, porque dela nascerá a paz. O que foi aceito em oração agora será consumado em sofrimento. Conduzidos pela palavra, aproximemo-nos do Calvário com reverência e silêncio. Virou noite, a luz do mundo se apagou, o céu em luto se cala, a terra treme, o véu rasgou, o cordeiro pende em silêncio, com o peso do mundo nas mãos, o amor suspenso entre o céu e o pó, vencendo o mal e a escuridão. O Criador desceu ao abismo, o infinito sentiu a dor, e o grito que rasgou o tempo tornou-se cântico de amor. Pai, em tuas mãos entrego o meu ser, no fim da cruz começa o viver, o sangue fala, o véu se abriu, o amor morreu e o mundo sorriu.
foi derrota, foi confiança. O filho descansa no Pai. O juízo e a graça se abraçam e o inferno já não tem mais. Cada cravo é uma sentença quebrada, cada gota perdão escrito em dor. O trono é madeira, a coroa é espinho, mas reina o rei do amor. A morte perdeu sua glória, o pecado perdeu o chão. O Filho venceu com entrega e nos chamou de irmão. Pai, em tuas mãos entrego o meu ser. No fim da cruz começa o viver. O sangue fala, o véu se abriu. O amor morreu e o mundo sorriu. O véu rasgado grita liberdade, o abismo cede a tua verdade. O trono do céu se ergueu no Calvário, o amor reinou no sangue diário. Pai, em tuas mãos entrego o meu ser. No fim da cruz começa o viver. O sangue fala, o véu se abriu. O amor morreu e o mundo sorriu. O amor que morre me fez viver. A cruz é vida, é renascer. E quando eu cair vou me lembrar, a cruz ainda está de pé. O corpo foi retirado da cruz. O céu voltou a silenciar. A esperança, aos olhos humanos, parecia sepultada junto com ele. Aquele que prometeu vida foi envolto em linho. A pedra foi colocada. O sábado chegou pesado, cheio de perguntas sem resposta. Mas o silêncio de Deus nunca foi ausência. Quando tudo parece encerrado, o Senhor ainda está agindo fora do alcance da visão humana. Agora, a Escritura nos conduz à manhã que muda a história, não com estrondo, mas com fidelidade cumprida. Ouçamos a palavra que anuncia que a morte não teve a última palavra. Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 6, parte A. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, abaixando o rosto para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. A cruz não foi o fim. O túmulo não foi o término. O que parecia derrota revela-se vitória. A morte foi visitada e vencida. Agora, a dor começa a ceder lugar à alegria, o luto à esperança, o silêncio ao louvor. A palavra se cumpre, a vida
e rompe. A madrugada ainda cheira a dor, o silêncio pesa no coração. Mulheres vão levando aromas pra chorar a perda e a solidão. Mas o céu já prepara o impossível. A morte vai ter que recuar. O túmulo vazio é o anúncio de que o amor voltou a respirar. Porque buscais entre os mortos aquele que vive e reina outra vez. A pedra rolou, o medo caiu, vida venceu de vez. A cruz foi o preço da graça, o túmulo é o selo da fé. O Filho se ergueu glorioso e tudo se fez novo outra vez. As feridas brilham em glória, a dor virou troféu de amor. O que era fim agora é começo. O pranto virou louvor. Porque buscais entre os mortos aquele que vive e reina outra vez. A pedra rolou, o medo caiu e a vida venceu de vez. A pedra rolada ainda fala, Deus ainda remove o pesar. A culpa, o medo, a vergonha, Ele faz do vazio um altar. O mesmo poder que o ressuscitou, agora em nós também vive a luz. A esperança desperta no peito, pois a morte perdeu pra Jesus. Porque buscais entre os mortos aquele que vive e reina outra vez. A pedra rolou, o medo caiu e a vida venceu de vez. E quando a noite quiser voltar, vou lembrar, o sol já raiou. O amor que morre e reviveu, e em mim ressuscitou. A ressurreição não foi apenas um retorno à vida, foi uma entronização. O túmulo vazio não aponta apenas para o passado, mas para o futuro de todas as coisas. Aquele que se levantou da morte não voltou ao anonimato da história. Ele ascendeu, ele reina e governa não apesar das feridas, mas por meio delas. A Páscoa não termina no jardim, ela se projeta no céu. Agora, a Escritura nos conduz além do tempo, além do sofrimento, para a visão que sustenta a fé da igreja perseguida, sofredora,
peregrina. Ouçamos a palavra que revela onde a história chega e quem está no centro dela. Apocalipse, capítulo 5, do versículo 6 ao 9, parte A, versículo 12 e 13. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como tendo sido morto. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E ouvi uma voz de muitos anjos dizendo em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E todas as criaturas que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. O Cordeiro que morreu, vive. O Cordeiro que vive, reina. A história não está solta. O sofrimento não foi em vão. O sangue não foi esquecido. No centro do trono não está um tirano, mas um redentor. E a esperança da igreja não é apenas sobreviver, mas adorar. Unidos à voz do céu, encerramos cantando aquilo que será eterno. Sangue nas portas, a noite passou. O anjo viu o sinal e a vida ficou. Um cordeiro inocente morreu em meu lugar, e a promessa antiga começou a brilhar. Séculos depois, no meio do pó, veio o servo ferido, sem beleza, sem voz. Carregou minha culpa, levou minha dor. O castigo que traz paz recaiu no Senhor. Cada gota do teu sangue escreveu aliança eterna, o preço valeu. Digno é o Cordeiro, sentado no trono, com marcas nas mãos que lhe deram perdão. Toda a criação se curva e proclama: salvação pertence ao Cordeiro e ao Leão. João viu o Cordeiro e o mundo parou. Eis aquele que tira o pecado, anunciou. No céu e na terra o cântico ecoou. Ele venceu a morte e o livro selou. Antes do tempo o pacto foi feito entre o Pai, o Filho e o Espírito perfeito. O amor planejou o resgate da cruz, o Cordeiro imolado, o próprio Jesus. Digno é o Cordeiro, o Santo Redentor. Do sangue da aliança brotou o amor. Toda língua e povo em uníssono a dizer: o Cordeiro reina para sempre, para sempre. Amém.
Quando eu chegar diante do trono, as marcas nas mãos ainda brilharão. O Cordeiro é o Rei e eu vivo em sua redenção. Digno é o Cordeiro, o Santo Redentor, do sangue da aliança brotou amor. Toda língua e povo em uníssono a dizer: o Cordeiro reina pra sempre, pra sempre, amém. Bom, meus irmãos, você recebeu aí, quando você entrou, você recebeu a listinha das músicas. Abre na sua última página. Uma página tem uma palavra pastoral aí. Nós vamos ler ela com você. Na última folha aí. Palavra pastoral. A Páscoa é um evento que nos confronta com a realidade. A realidade de que o nosso pecado levou o nosso Senhor a morrer em nosso lugar. Começamos com uma porta marcada de sangue. Ali aprendemos que Deus é santo, que Deus é justo e que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. O Cordeiro substitutivo morreu para que nós vivêssemos. No Egito, aquele Cordeiro era a sombra do que haveria de vir. Apontava para o verdadeiro caminho da redenção. No jardim, Jesus escolhe obedecer. Na cruz, Jesus escolhe permanecer por amor a nós. A Páscoa nos ensina que o pecado é sério, a justiça de Deus não é ignorada, o amor não é sentimental, é sacrificial, e que a morte não é definitiva. O Cordeiro que foi morto está vivo, e o Cordeiro que vive está no trono. Isso significa que o seu passado não tem a palavra final. Significa que a sua dor e o seu sofrimento não são sem propósito. Deus preparou um plano eterno de salvação. A ressurreição é a vitória de Cristo sobre a morte. O preço foi pago. O Cordeiro reina. Que a sua vida seja a resposta à graça de Deus que o encontrou. Amém. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1. Nós leremos 2 versículos, verso 29 e depois verso 42. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29 e depois o 42. Se não trouxe Bíblia, tem no telão ali. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, avança aí sua Bíblia. Perdão, verso 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Só daí. Meus irmãos, a gente teve uma cantata sobre a Páscoa. Nós escutamos o coral cantar sobre como Deus, lá em Êxodo capítulo 12, ordena para que o povo de Israel, de fato, matasse um cordeiro, pegasse seu sangue, passasse nos umbrais das portas. E o anjo da morte, ao passar sobre o Egito, ao ver o sangue do cordeiro derramado,
ele não levaria a morte para as pessoas que estivessem debaixo daquela casa. Muitos séculos depois, a gente tem o sangue de Cristo sendo derramado no nosso lugar, em nosso favor. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o que a gente leu aqui, é exatamente aquele que faz ou nos livra da morte. Desde Isaías 53 fala que esse Cordeiro ele é esmagado pelo próprio Deus, ele é moído pelas nossas iniquidades. E nos castigos físicos de Cristo, eu e você somos sarados espiritualmente. Eu e você só temos acesso ao melhor da vida, e o melhor da vida é a salvação, é a esperança do céu, é a perspectiva da comunhão plena com Deus, conforme lemos em Apocalipse 22, começo do culto. Nós só temos acesso a isso por causa de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus na nossa vida, para nós não haveria esperança nenhuma. Seríamos os piores de todos. Poderíamos viver nossa vida louca e adoidada porque iríamos de fato queimar no inferno por toda a eternidade. Mas em Cristo Jesus tudo muda. Em Cristo Jesus eu e você temos perspectiva. Em Cristo Jesus eu e você temos propósito. Em Cristo Jesus eu e você temos esperança. Em Cristo Jesus eu e você temos futuro. Isso só pode acontecer através de Cristo Jesus. Sem Cristo não há solução para nenhum de nós aqui. Quando a gente olha o texto lá em Gênesis, quando o pecado entra no mundo pelo primeiro Adão, representante meu e seu, que escolhe errado, traz pecado, traz morte, traz destruição, traz sofrimento. Ali a humanidade está condenada por causa do seu próprio pecado. Mas em Romanos 5, o apóstolo Paulo fala sobre o segundo Adão. E o segundo representante nosso, ele obedece plenamente às ordenanças de Deus. E obedece ao ponto da ordenança maior era entregar a própria vida por aqueles que são os seus inimigos. Que na nossa cabeça não faz sentido nenhum. A gente talvez não morreria nem pelos nossos amigos. Que dirá por aquele que é o nosso inimigo? E Cristo vem, e então se encarna, e vem para pagar um preço que não era dele, mas que era meu e seu. Os nossos pecados são pregados naquela cruz. Ele é desamparado pelo próprio Pai, para que eu e você nunca fôssemos desamparados do Pai. Naquele momento da cruz, quando Cristo fala assim, Deus meu, por que você me desamparou? É porque naquele momento, ele não tem a ninguém a quem recorrer. E naquele momento, ele recebe todo o cálice da ira de Deus sobre si. O cálice que era destinado a você, o cálice que era destinado a mim, cai sobre Cristo Jesus. Desde Gálatas fala que ele se faz maldição no nosso lugar. O inocente, no lugar daqueles que são culpados. Por que ele faz isso? Não é porque eu e você somos bonitos. Até porque vocês não são. Talvez eu seja. Mas é a barba. Se eu tirar a barba eu fico feio também. Mas assim, não é por causa disso. Não é porque você tem dinheiro. Não é porque você canta bem aqui. Cristo morre no seu lugar, porque ele escolheu morrer no seu lugar. Não tem nada em você que possa falar assim, nossa, ele escolheu eu que eu sou descolado, legal. Não. Ele escolheu você porque ele quis escolher você. Ele resolveu derramar o sangue no seu lugar porque ele quis morrer no seu lugar. E você não tinha absolutamente nada para oferecer, nada. E mesmo assim, ele se encarna e morre no nosso lugar. Leva os nossos pecados. Mas a mensagem da Páscoa e agorinha da ceia do Senhor não é uma mensagem triste para nós.
Seria triste se ele tivesse ficado pegado na cruz, porque aí acabou mesmo. Mas não foi assim. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele reina. E para nós essa é a mensagem de esperança, porque o nosso maior inimigo, que era a morte, foi vencida na cruz. E agora não existe um adversário à nossa altura, porque o nosso pecado foi pregado na cruz, a morte foi pregada na cruz. E através da obra de Cristo, eu e você temos acesso ao céu. E os nossos olhos têm que estar lá, porque não tem lugar melhor para eu e você sonharmos em estar do que no céu. Gente. É a comunhão plena com Deus, é um lugar sem pecado, sem sofrimento, é um lugar sem tristeza, é um lugar pleno, porque o próprio Deus estará conosco lá. Para nós, a Páscoa não é essa tristeza, mas para nós é a mensagem de esperança, é uma mensagem de redenção, é uma mensagem de Deus falando assim: ei, eu vou te dar um presente, e esse presente é a salvação, e para isso vou sacrificar o meu próprio filho, para que você tenha a salvação e a vida eterna. Para nós é esse presente. Que nós possamos sair daqui com essa mensagem no nosso coração, de que Deus entregou o próprio Filho no nosso lugar, para pagar os nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter a esperança do céu, esperança de uma vida melhor, esperança da comunhão plena com o próprio Deus. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Pai, nós agradecemos por essa noite. Agradecemos porque o Senhor fala aos nossos corações. Agradecemos porque o Teu Espírito Santo atua aqui na nossa vida. Nós rogamos, Pai, que essa mensagem, que essas palavras lidas e cantadas nessa noite possam de fato encontrar acolhidas nos nossos corações. Que cada um de nós possa entender o tamanho do Teu sacrifício na cruz no nosso lugar. Que nós possamos entender o quão precioso foi o sangue do Cordeiro derramado para pagar os nossos pecados. Que nós possamos ter corações gratos e agradecer ao Senhor pelo presente que o Senhor nos dá, que é a vida eterna. A vida e a esperança de estarmos com o Senhor dentro em breve, Pai. Nós agradecemos porque nessa noite a Tua providência nos trouxe à Tua casa para escutarmos essas verdades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar os presbíteros para estar comigo à mesa da ceia. E você abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiros Coríntios, capítulo 11, verso 23. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Solta aí. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ó, e eu falo toda ceia nós estamos mais próximos do céu. Quando Jesus ordena a ceia, ele fala assim: o meu corpo vai ser entregue, vai ser rasgado, vai ser moído, o meu sangue será derramado.
mas vocês façam isso como um memorial do que há de vir. A mesa do Senhor aqui é um simbolismo exatamente daquilo que há de chegar. E o que é a mesa do próprio, o grande banquete celestial com o próprio Deus, com o próprio Cristo. Nós cantamos aqui na última música que o Cordeiro está no trono, ele reina, e quando a gente chegar lá, nós vamos de fato encontrá-lo. E para o crente não tem alegria maior do que, e desejo maior no coração do que estar lá. Não sei você, mas anseio por isso todos os dias. Porque não existe nada melhor para nós do que estar com o nosso próprio Criador, num local sem pecado. E isso só é possível porque Cristo se entregou no nosso lugar. Participar da ceia do Senhor aqui, da mesa do Senhor, a gente declara que Cristo está voltando e que o céu está cada vez mais próximo. A gente reconhece que nós somos pecadores, que Ele morreu por nós. E nós participamos da ceia não porque nós temos méritos, mas porque Cristo tem méritos. E pelos méritos de Cristo a gente se achega à mesa do Senhor. Todos nós somos pecadores. E a ceia é feita para pecadores. Mas para pecadores que reconhecem que são pecadores. E que precisam de um Salvador. E que esse Salvador é Jesus Cristo. O único nome pelo qual eu e você podemos ser salvos. E ao declarar isso, entender isso, participamos da ceia. E ao participar da ceia, a igreja é abençoada como um dos meios de graça que Deus deixou para nós. A igreja recebe benefícios ao participar da ceia do Senhor. A gente é fortalecido ao participar da ceia do Senhor. Nesse momento, feche os olhos. Vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Presbítero Dagoberto. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai, pedindo pelo Teu perdão, confiantes, Pai, na Tua misericórdia, na Tua graça. Agradecemos, Senhor, o sacrifício do Teu Filho Jesus para nos salvar, para possibilitar que nós nos arrependamos dos nossos pecados, nos acheguemos até Ti. Nós pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados e com Teu Santo Espírito conduza as nossas vidas conforme o nosso caráter, a imagem do Teu Filho, e que nós possamos testemunhar a cada dia Teu Santo Evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Ainda feche seus olhos, vamos orar consagrando os elementos da ceia. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós colocamos esses elementos na Tua presença e rogamos ao Senhor a consagração deles. A Tua igreja, ao participar da ceia do Senhor, possa ser abençoada através da aliança feita no corpo e no sangue de Cristo Jesus. Amém. Você que nos visita aí, você pode estar ceando conosco. Se você pertence a uma igreja evangélica e não está em processo disciplinar na sua igreja, está em plena comunhão com a sua igreja, você pode participar conosco da ceia aqui. Lembra, essa é a mesa do Senhor Jesus Cristo, não a mesa da igreja presbiteriana. Só peço que conforme os presbíteros forem andando, os irmãos se coloquem de pé para melhor visualização da entrega dos elementos.
Queria consultar se alguém foi omitido de algum dos elementos. Não? Texto nós lemos de João capítulo 1, verso 42. André fala para o seu irmão Simão Pedro, fala: achamos o Messias, achamos Cristo, achamos aquele que as promessas e os profetas falaram, achamos o tão esperado Messias. Jesus é aquele que a gente de fato esperava, solução dos nossos problemas, solução do nosso pecado. Para isso, o corpo dele foi rasgado em nosso favor. Participemos do corpo. O texto fala que depois que ele partiu o pão, ele tomou o cálice, dizendo que era o cálice da nova aliança, no sangue dele sendo derramado em nosso favor. É o sangue de Cristo que nos purifica, que nos lava, que nos torna mais alvos que a neve. Participemos do cálice. Oremos. Senhor, nós queremos te dar graças, porque nos foi oportunizado mais uma vez, meu Deus, celebrarmos a ceia do Senhor. Obrigado pela morte do teu filho na cruz. Obrigado pelo sacrifício que foi pago por nós. E obrigado porque o Senhor nos escolheu para que estivéssemos aqui, Senhor, celebrando um Deus que se entregou por nós, mas que está vivo e que rege as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Meus irmãos, quero só agradecer a cada um que esteve conosco nessa noite, aos de casa e aos visitantes, sejam muito bem-vindos, é bom tê-los aqui. Se você gostou da festa, da celebração da ceia, torne-se um membro da Igreja de Cristo, não precisa ser da nossa, mas a igreja e o reino é muito mais do que essas quatro paredes. Então, vá a uma igreja que seja bíblica, que pregue a palavra verdadeira, a única salvação em Cristo Jesus. A você que nos visita, sejam muito bem-vindos. Voltem mais vezes. Espera só a gente chegar ali na porta, e do outro lado ali a gente vai servir uma comidinha ali, para você não ir embora rápido. Então atravessa ali a rua e se encontra com a gente para a gente poder conversar sobre a cantata. Chegue em cada um dos coristas aí, e cumprimente-os. Eles estão ensaiando já tem um bom tempo. Essa cantata, ela é exclusiva. Você não vai escutar ela em nenhum outro lugar. Quer dizer, não sei se ficou gravado, Gisele. A gente vai postar então. Mas essa não tem, essas são músicas todas inéditas na história da humanidade. Foram compostas por mim. Então, não tem nenhum outro lugar, certo? A não ser vai ter em breve. E se prepare porque a da Páscoa já está pronta. E aí agora os coristas vão começar. A do Natal, o que eu disse? A da Páscoa está pronta, cantou já. A do Natal, gente. Tá bom? Deus abençoe vocês. E vamos lá para o outro lado, lá para a gente poder conversar.